momento para tudo, tem hora do silêncio, tem hora de falar, hora de morrer, hora de nascer, hora da guerra, hora da paz, né? Hora da alegria, hora da tristeza. E nos dias que a gente está com aquela sensação de que as coisas estão desandando, é muito comum a gente ser tragado por esse sentimento de que tudo vai por água abaixo, e que eu não vou conseguir sair dessa situação, e entrar numa depressão, né? E geralmente, como é um momento muito doloroso pra gente, a gente tem uma tendência muito grande de a gente ficar reclamando sobre aquele momento, sobre aquela situação que acontece, culpando e achando responsáveis por aquilo, né? Porque é um momento de dor. Então eu fico achando quem que me colocou aqui. Ah, foi fulano que me colocou aqui, foi tal situação que me colocou aqui, né? E a gente às vezes não se pergunta o que que esse momento quer nos ensinar, o que que essa dor está querendo nos ensinar, porque toda dor, todo percalço, todo sofrimento, por mais difícil que seja, ele está ali para nos ensinar. Deus não é um castigador, Deus não é um ser que fica lá apontando o dedo para quem vai para o inferno, quem vai para o céu, quem vai sofrer mais, quem vai sofrer menos. Que Deus é esse? Não, tudo tem um motivo, tudo tem um porquê, né? Então, essas crises, elas são cíclicas, tá? A nossa vida é cheia de vales e montanhas. Assim como o eletrocardiograma no hospital. E o eletrocardiograma lá, quando o paciente está com aquela tela apontando que sobe e desce, está vivo. Se tiver assim, está morto. Então a nossa vida é cíclica. Vales e montanhas, tristezas, amarguras, alegrias, felicidades. E assim nós seguimos, né? Então, essas fases cíclicas que acontecem na nossa vida, elas aparecem por quê? Porque sempre ficou lições no passado que às vezes não foram aprendidas da maneira correta, e elas se apresentam às vezes de uma maneira diferente, mas bem parecida no agora. Se a gente perceber, às vezes os percalços que a gente passou, eles são bem parecidos uns com os outros. Porque aqui eu não aprendi o que eu precisava aprender, aí ele se repete. Essa é a pedagogia da vida, se repetindo, até que o filho aprenda. Bom, antigamente se rodava na escola, né? Hoje não se roda mais. O que é basicamente rodar, não passar do primeiro ano para o segundo ano? Você não aprendeu o suficiente nas provas. Então vai repetir. Repete, é assim a pedagogia da escola, por que a pedagogia da vida seria diferente? Né? Então, aí você agora nesse momento está mais maduro. Essa experiência te trouxe dor, te trouxe muita amargura, mas aqui você aprendeu certos aspectos. Querendo ou não, aqui você está mais maduro, você cresceu, você está mais experiente. Então vai passar por essa fase de uma maneira melhor e quem sabe completar o ensinamento. Tem gente que aprende com os erros dos outros, tem gente que precisa apanhar para aprender. Eu sou, infelizmente, daquele que apanha para aprender. Difícil conseguir aprender com o erro dos outros, né? Então, a gente tem que levar em consideração essas experiências do passado para a gente avançar para o próximo, né? Então, Deus ele sempre vai colocar, a fonte criadora sempre vai colocar condições de aparente repetições para nós, mas com o objetivo da gente agir diferente daquilo que a gente fez no passado. Age diferente. Vamos ver como é que ele vai reagir. E aí a gente reage diferente. Mas só que não é uma coisa assim tão simples, né? É uma coisa que é fácil de falar. Difícil mesmo é estar ali no BO, no problema, no percalço e ter que passar aquilo com resiliência e tentar acolher os ensinamentos, né? Falar é coisa mais fácil, mas tem uma forma, uma estratégia da gente tentar, nesses momentos de dificuldades, tentar entender que tempo que a gente está. Porque lembra do Eclesiastes que fala sobre o tempo? Tem o tempo de chorar, tem o tempo de rir, tem o tempo de falar, tem o tempo de ficar quieto, tem o tempo de esperar, tem o tempo de colher, tem o tempo de plantar. Então é entender que tempo que eu tô. Será que eu tô no tempo de calar? Será que eu tô no tempo de falar? Será que eu tô no tempo de sofrer? Será que eu tenho que ficar esperando? Se eu tenho que me separar? Tem muita gente que fica junto e demora 20 anos para separar, mas era a época de separar. Então entender o tempo que tá, né? E aí vem um aspecto muito importante que é necessário que a gente entenda que quando a gente está numa dor, às vezes a gente entra em negação daquela dor. Eu nego o aprendizado, porque eu me sinto injustiçado, porque eu me sinto vítima, né? E eu entro em negação, não aceito aprender nada com isso. E às vezes aquele ensinamento só vai passar quando você aprender. Realmente, essa dor só vai passar quando você vai aprender totalmente com aquele aspecto, né? Então a gente entra numa negação, é o processo do luto, a gente nega, né, a gente negocia, a gente sonha, e aí acorda, e cai a ficha, e a gente chora de novo, mas o primeiro passo é aceitar, porque essa época que a gente está negando é a época de deserto maior, porque a dor não vai passar nunca mesmo,
Mas aí só começa a se resolver quando realmente eu finalmente aceito aquilo que aconteceu, acolho isso que aconteceu, e aceito que aquela pessoa desencarnou, aceito o fim desse relacionamento, aceito que esse percalço está me acometendo nesse momento. Quando eu aceito isso, aí sim eu começo o processo de regeneração. Né? Aí a gente começa a entender qual que é o tempo que a gente está. Então esse diagnóstico ele é essencial para a gente se posicionar da melhor maneira possível na dor. Né? Só que a maioria de nós, a gente se recusa a fazer esse diagnóstico, né? E acaba ficando preso, perdendo muito tempo ali no que está doendo, em culpar os outros, em se vitimizar, e não faz essa construção, né, de eu aceito, ok, vamos parar de negar, vamos parar de se vitimizar, vamos parar de apontar o dedo e vamos tentar achar uma solução. Eu aceito, ok, vamos lá, vamos aprender. E vai. Mas é difícil, a gente entende que é difícil, né? Se posicionar dessa maneira quando está acontecendo alguma coisa. Mas não é impossível. Tá? Porque essa dor, ela deixa a gente inquieto, ela deixa a gente angustiado, a gente não consegue dormir, a gente fica triste, a gente desacredita das pessoas, a gente perde a esperança nas pessoas, não é? A gente fica tão chateado, às vezes, com aquelas pessoas, que a gente acaba achando que todo mundo está contra nós, que é um complô do universo contra eu. Cara, o universo não tem mais nada para fazer, ele vem me infernizar. Como se eu fosse a última bolacha do deserto. Não. Não é contra você. Não é contra você. Não é contra nós. Então é um momento de deserto. Não é. É um deserto. A gente está passando por um deserto. Todos nós já passamos por desertos na vida, né? De alguns aspectos. São os últimos? Não, a gente vai passar mais. Infelizmente. Felizmente. Porque é eles que vão nos ensinar a crescer e evoluir. Tá? E ao mesmo tempo, essas poucas pessoas que a gente tem perto de nós, que a gente acha e consegue desabafar, em algum momento elas podem simplesmente não suportar a repetição, porque a gente quando está na dor, a gente fica muito repetitivo. A gente só fala daquilo. E às vezes aquela pessoa ela não quer mais ouvir só aquilo, sabe? É uma sansara que você não sai e aí acaba afastando essas pessoas porque você é muito repetitivo, porque a gente é muito repetitivo, né, nessa dor. Então, porque quando a gente está passando por essa dor muito grande, né, a gente tem essa tendência, né, de repetição. E muitas vezes a gente faz isso porque no fundo a gente não nos ama de verdade. A gente não nos aceita. Então a gente cria um monte de circunstância para provar também que o mundo não nos ama, que o mundo não nos aceita. Então é uma forma da gente criar uma justificativa, inclusive para fazer algo ruim contra nós mesmos, né? O suicídio, o autoextermínio, né? Numa depressão tão profunda, numa desistência da vida. Porque eu não me amo, não me aceito, ninguém me aceita, o mundo está contra mim, eu vou lá e é uma dor tão grande, não passa. Então, de qualquer maneira, eu no fundo, não me perdoo por ter demorado tanto tempo para sair daquilo lá, ou por ter dito tanto sim na minha vida, ou por ter carregado tanta gente no ombro. Eu não me perdoo, eu no fundo, não sou eu que não me aceito, né? Eu acho que todo mundo não me aceita, e aí eu acabo exterminando com a minha vida. Então a primeira coisa em relação ao tudo passa que eu quero trazer para vocês hoje é que é preciso que a gente primeiro aceite os nossos defeitos. Tá? A gente tem um monte de defeito aí e eles também vão passar. Esses defeitos eles estão aí para serem trabalhados, eles não são eternos, é um estado. É um estado, tá? Não vai ser de forma mágica, mas eles vão passar. Se eu ficar me punindo por não conseguir mudar ainda, eu não vou ter energia para fazer o movimento correto. Então não se puna, não se martirize, não se açoite e continua. Então muitas vezes a gente tenta conter o defeito, que é um erro. É um erro a gente conter esse defeito, reprimir, porque aí eu represo e a gente a gente represa isso, uma hora vai estourar. Se eu não ficar reprimindo, uma hora estoura. Então eu tenho que me aceitar. Não, por enquanto eu sou assim. Não tem muito o que fazer, mas eu não vou ficar parado, eu vou continuar trabalhando. Então, assim, a gente imagina que aquilo que a gente faz de ruim é o que nos provoca dor. Então, a gente não se aceita e fica se martirizando. E tem esses pontos da personalidade que a gente encarnou com elas, que estamos aqui para trabalhar. É os nossos desequilíbrios, é as nossas más inclinações. Eles não são nossa personalidade. Eles só estão ali.
Estão. É um estado que pode ser transmutado, que pode ser diminuído, que pode ser tirado, que pode ser extirpado da nossa personalidade. Só que é um processo que pode durar a vida inteira. Eu posso conviver com esse defeito a vida toda. Só lá no finalzinho, ou talvez em uma outra encarnação, que eu consiga resolver. Então, assim, eu passo às vezes me olhar. Então, assim, se eu ficar me concentrando nesse ponto negativo, no meu defeito, eu vou dar a ele uma ênfase tão grande que ele vai virar um câncer na minha cabeça. E esse câncer vai me consumir. Então eu passo a me olhar a partir do que eu faço de ruim, sem conseguir enxergar uma única virtude no meu íntimo. E nós somos cheios de virtudes. Somos cheios de virtudes. Ninguém que está aqui é uma pessoa maldosa. Nós temos muitas virtudes, né? Então, não fiquemos olhando para os pontos da minha queda. Eu caí lá atrás pelo meu defeito, por um erro, por um desequilíbrio, mas não fico lá preso naquela queda, não fico lá preso nessa situação que eu mesmo me provoquei. E aí a gente lembra de Jesus. Jesus, ele veio aqui na Terra e ele tinha um dom de elencar as qualidades e as virtudes de cada uma das pessoas que viviam aqui naquela época. Não tinha a samaritana do poço, que ela tinha uma doença que ela menstruava o tempo todo. Essa era a samaritana do poço. E ela era considerada impura pelos judeus. Mas ela tinha uma virtude que muitos não tinham. Ela tinha uma fé, mas uma fé no Cristo, que ela sabia que se ela tocasse somente as vestes dele, ela conseguiria ser curada. Então, no meio da multidão, ela foi se espremendo ali e conseguiu tocar só um fiozinho da capa de Jesus. E ela se curou. Tanto é que Jesus para e fala assim, saiu o poder de mim. Quem me tocou? Quem me tocou? Daí, mas tá no meio de um monte de gente, como é que você quer saber se alguém te tocou? Não, mas alguém me tocou. E aí eles abriram lá, daí todo mundo se afastou porque ela era impura, mas ela estava curada, porque ela tinha uma fé, essa era a virtude dela. Então ele saía, ele é o senhor das virtudes, ele ia e apontava as virtudes de cada um, independente dos defeitos. Ele ia atrás do cobrador de impostos, ele ia atrás de Tomé, que Tomé era falho, tinha medo, era incrédulo, Pedro, que era rígido, era muito, às vezes, arrogante, o Mateus, que era egoísta, só pensava dele, não pensava no posto, não pensava no povo dele, tanto é que ele virou cobrador de imposto. Então ele ia atrás das virtudes, independente dos defeitos, e ali transformava aquelas pessoas nos seus seguidores, né? A escória era o objetivo de Jesus, né? Então ele chegou como Senhor das virtudes e lançou um olhar de misericórdia para todo mundo, né? Então, todos nós temos possibilidades de nos erguer. A gente precisa entender e tem que ter paciência que eu não vou conseguir amanhã deixar de fazer isso que é o meu defeito, que está errado, que está me incomodando ou que está atingindo outras pessoas. Eu não tenho forças para amanhã deixar de fazer isso, né? Porque eu estou focando uma energia e tentando reprimir uma coisa que eu não estou conseguindo. Então, aí eu começo a trabalhar as minhas virtudes. Vamos trabalhar o que é bom, vamos trabalhar as qualidades, para que as sombras vão ficando cada vez mais brandas, mais baixas, né? Então a primeira coisa é eu aceitar e ter uma conversa franca com o Pai. Franca com Deus. Vamos conversar com Deus. Em relação ao que eu preciso desenvolver. Então, conversar com Deus não tem hora. Pode ser no trabalho, pode ser em casa, pode ser no banho, pode ser num aniversário, numa festa, não importa. Conversar não tem hora para conversar com Deus. Qualquer hora é para conversar com Deus, porque nós somos centelha dele, nós somos parte dele. Imagina Deus como uma grande fonte de energia. Ele não é um ser humano com barba, velhinho, que está lá mandando um ou outro para o inferno, ou para o céu. Não, ele é uma fonte de energia incomensurável e nós somos mini-Deus. Nós somos extensões dele, com o mesmo potencial de criação dele. E ele nos lançou na ignorância, simples e ignorantes, e nós estamos trilhando o caminho de volta para ele. É isso que nós estamos fazendo, nós estamos voltando para ele. E não tem como a gente ir contra Deus, a gente está dentro dele. A gente é ele. Toda vez que a gente vai contra as leis dele, a gente se lasca. Entende? Então a gente está nessa escalada em volta, em direção a ele. Tá?
Então, conversar com ele. Né? A gente pode conversar em qualquer momento, mas é preciso ser sincero com o pai. Tem que ser sincero. Temos esse defeito, tenho esse defeito, eu tenho. Mas Deus já sabe que a gente tem. Só que meio que Ele quer que a gente confesse, que é a aceitação. Ele quer que a gente se responsabilize. Então eu me responsabilizo, eu aceito e eu falo, ó, eu tenho isso. Então me ajude com isso. Não é para Ele, é para nós. Ele sabe que a gente tem. Não é para nós, é para a gente se aceitar. Eu continuo fazendo isso, pai, porque eu gosto. Ninguém aqui tem um defeito, um desequilíbrio que faz porque não gosta. Se não gostasse, não fazia. A gente gosta. Pense nos calcanhar de Aquiles que a gente tem. A gente gosta de fazer isso. Se não fizesse, se não gostasse, a gente não fazia. Então a gente gosta. Então não adianta fazer de conta que a gente não gosta. A gente gosta. Né? Então eu continuo fazendo porque eu gosto. Mas eu sei que um dia eu vou conseguir não gostar disso. Porque eu sei que faz mal para mim, ou faz mal para as outras pessoas. Então por enquanto não adianta eu mentir para mim. Nem para Deus, nem para mim. Mas me ajuda, pai, enquanto eu estou nessa fase, gostando disso, qualquer que seja o defeito que eu tenho, que eu possa desenvolver outras áreas da minha vida. Desenvolva as minhas virtudes, para que essa sombra dos defeitos vão sendo abrandados. Então vamos, pai, me ajuda a elevar as minhas virtudes, por favor. E aí um dia eu vou chegar num patamar que eu vou conseguir, literalmente, me libertar desses meus defeitos, desses meus desequilíbrios, que são uma fase. Eles estão ali, eles não são meus, eles estão. É um estado, tá? E é preciso ter paciência comigo mesmo, né? E superar, e esperar o tempo correto para me superar essas deficiências, né? Então, saber esperar é diferente de eu me acomodar, tá? É diferente. Não é dizer, eu não tenho muito o que fazer agora, não. É saber aguardar o momento certo de fazer o correto. Então, não é que eu não vou agir. Não é que eu desisti, é que não é a hora de eu me movimentar, não é a hora de eu fazer. E todo mundo, às vezes, já deve ter passado por algum momento aqui de insistir numa coisa e acabar se frustrando e gastando tanta energia e aquilo ali não deu certo. Já aconteceu isso com todo mundo, acredito, né? Então, se a gente está fazendo uma coisa que está exigindo de nós um esforço descomunal na nossa vida, que está nos causando um profundo desconforto, é porque não é o tempo de eu fazer aquilo. Aí eu converso com Deus. Peça para Deus um sinal claro. Pai, é para mim continuar? É para mim parar? Me dá um sinal claro. E espera, esse sinal não vai vir imediatamente, não vai vir amanhã, ele vai vir no decorrer dos dias. Mas vem. Porque tem o tempo da batalha e tem o tempo da espera. A gente tem que entender esse aspecto. E nessa guerra contra as nossas más inclinações, é muito importante a gente entender que a vitória ela não está em combater sempre. Às vezes eu vou ter que perder algumas batalhas para poder vencer a guerra. Então é importante entender qual batalha eu devo lutar para mim vencer essas minhas más inclinações. Mas agora, tem momentos que é muito difícil a gente passar, né? Tem um momento que muitas vezes acontece com as pessoas, que é um momento que por mais que você seja bem intencionado, por mais que você seja competente, que você seja capaz, que você seja inteligente, por mais que você dê o seu melhor, a gente não é reconhecido. Não é reconhecido. E aí tem pessoas que não têm a nossa motivação, não têm a nossa astúcia, não têm a nossa competência, são reconhecidos e eu não. A gente está dando o nosso melhor e é o outro que é reconhecido. Isso é muito frustrante. Frustra muito a gente, frustra o nosso coração. Então é hora de a gente continuar fazendo o nosso melhor. Não se arregar para a mediocridade. Porque o tempo do reconhecimento vai vir. Não é no nosso tempo o reconhecimento. O reconhecimento demora. Vai ser depois, não é na hora que a gente quer. Vou citar o meu caso como exemplo aqui para vocês. Eu sou um livro aberto. Eu trabalhava numa outra casa além dessa e eu me dedicava muito. Eu me entreguei para tudo, fazia de tudo. E aí quando eu saí de lá, eu descobri que falaram mal de mim. E aí eu fiquei indignado, injustiçado. Me coloquei na posição de vítima. Falo isso porque eu não sou alecrim dourado. Sou tão comum como qualquer outra pessoa. Me frustro, me vitimizo, nego,
E aí eu comecei a questionar por quê. O que isso quis me ensinar, o que isso quis me ensinar. E aí tomei ayahuasca, passava rapé, meditava, conversava com o preto velho, conversava com o meu mentor, conversava com o meu caboclo, conversava com o meu Exu e nada. E aí teve um dia que veio a resposta. Filho, você se preocupou tanto em fazer para agradar os homens, que esqueceu de agradar quem realmente importava, que era o pai. E quantas vezes a gente está disposto a agradar os homens e não dispostos a agradar o pai? Eu não fiz aquilo por Deus ou por estar lá, eu fazia para agradar os homens. E aí quando os homens me apunhalaram pelas costas, digamos assim, eu me indignei. Mas se eu tivesse feito isso com a consciência de agradar a espiritualidade, ou fazer pelo simples fato de fazer, do amor que eu tinha, não tinha acontecido isso, não tinha me frustrado. Então isso é um exemplo de que a gente às vezes faz não por nós, ou pelo pai, ou pela espiritualidade, a gente faz pelos homens, faz para pertencer àquela comunidade, àquele grupo. Então eu me esforço para pertencer àquele grupo. E às vezes esse pertencer vai desagradar o pai. Mas eu prefiro às vezes agradar os homens do que agradar o pai. Então sempre o pai é prioridade. Sempre, 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 sempre. Né? Então continua deixando o seu melhor, continua brilhando, que no tempo correto as coisas vão acontecer, tá? Tempo inclusive de aprender com esse tempo. É tempo de aprender. Eu estou dando o meu melhor e que não estou recebendo esse reconhecimento. Então, é tempo de continuar. E aí tem uma coisa que acontece também, que muitas vezes a gente não consegue lidar, é que quando está dando tudo certo. Quando está dando tudo certo, a gente não consegue ser feliz. Não, está dando tudo certo. O que está acontecendo? Tem algo estranho. Né? E aí a gente entende que o karma, ele não se paga com sofrimento. Que Deus é esse que quer? Ah, não, esse é o meu karma. Como assim? Deus elencou uma vida cheia de sofrimento para você como um pagamento de uma dívida? Não faz sentido. Um pai todo misericordioso, só amor. Que troca que eu tenho que fazer para eu quitar as minhas cagadas lá no passado? O amor e a caridade. Essa é a troca mais justa que o pai quer. Seja amoroso, seja caridoso, seja benevolente, seja virtuoso, seja compreensivo, seja tolerante. Troque tudo isso por amor e caridade. Eu digo, não vai ser aquela caridade onde eu vou tirar da boca da minha família para dar para as pessoas. Não. Mas a caridade, ela tem várias nuances, cara. Às vezes é baixar o vidro para dar um boa tarde para quem está entregando um trimania para vocês. Às vezes é você dar um cumprimento de mão no morador de rua. Mesmo não tendo um centavo. É comprar um pastelzinho ali, parar o que está fazendo, comprar um pastelzinho e perguntar o nome. Pronto, cara. Você não precisa ficar gastando milhares de reais todos os meses em cestas básicas. Claro, bate alguém na porta da tua casa, dá o que você pode, dá o que você tem, na medida do possível. Troca o sofrimento por amor. E isso vai amenizando as nossas dívidas, tá? Então, quando a gente está bem, é preciso a gente aprender a comemorar. É impressionante como a gente, quando começa a ficar tudo bem, a gente começa a achar estranho. Nossa, tá tudo certo, e aí vem aquela sensação, não vou nem dar risada porque amanhã eu vou chorar. Como se Deus fosse bem mesquinho. Não ri não, hein, que amanhã tu vai se lascar, meu irmão. Não existe, cara. O Pai é Jesus, Pai é o Pai, é nosso Pai. Jesus veio e nos ensinou, e ele era o mensageiro do Pai, era o representante do Pai, e disse, eu vim para que tenhais vida em abundância. Nós temos a vida em abundância para nós. Só que a gente atrela a abundância à prosperidade, e prosperidade à grana. Grana é só uma fatia da prosperidade, da abundância. Né? Tem a felicidade, tem a alegria, tem os relacionamentos, tem a vida amorosa, tem a vida plena. Dinheiro é só uma fatia, é só uma consequência dos nossos esforços. Né? Então, como disse lá o Eclesiastes, vai ter tempo de plantar, vai ter o tempo de colher, vai ter o tempo de chorar, vai ter o tempo de sorrir. Quando for o tempo de sorrir, sorria. Quando for o tempo de comemorar, comemore sem culpa. Porque do mesmo jeito que precisou de muito esforço, de muita disciplina para dar errado, porque tem que ter disciplina para fazer dar errado. Tem que fazer aquilo ali todo dia errado, repetidamente, até dar muito errado. Tem que ter disciplina para dar errado. Né? Muita gente fala assim, mas o meu casamento acabou do nada. Isso é só um exemplo, né?
Nunca é de repente quando acaba. Nunca, nunca. Nunca é de repente. Para um casamento acabar, a gente tem que ser altamente focado e disciplinado naquele fim do relacionamento. Tem que fazer ironia todo dia, a gente tem que ser indiferente todos os dias, a gente tem que todos os dias falar mal dele ou dela para alguém. Então isso eu tenho que fazer isso durante uns anos, até que um dos dois não aguente e vaze. Ou eu tenho que aguentar um relacionamento tóxico por 10 anos, aí até que eu crio coragem e saio. E aí um dia a gente fala, mas acabou de repente. Não, não acabou de repente. Mas se eu preciso de disciplina para fazer as coisas darem errado, eu também preciso de disciplina para dar certo. Então, se a gente fica triste quando deu errado, é porque a gente percebeu o tanto de erro que a gente fez para chegar no muito errado. Porque se tu for olhar todas as nossas situações que a gente se encontra, a gente teve que cometer vários vacilos, ignorar vários sinais que estavam apontando para nós para aquele fim. E aí a gente fica triste, remoendo, aquele passado que a gente acabou levando a gente para aquele problema, Então, eu fico triste percebendo esse acúmulo de erros, Então, eu preciso ficar alegre quando deu certo, porque foi um acúmulo de acertos. Quando a gente chega numa situação onde deu muito certo, teve dias e dias e dias de acerto. Comemore sem culpa. Comemore sem culpa, tá? É o ciclo. Vales e montanhas, tá? E o nosso cérebro, cara, ele aprende a suportar as coisas. As pessoas nos campos de concentração nazista, elas casavam. Elas casavam, mesmo lá sendo assim, na morte iminente. Um soldado nazista, por bel prazer, podia matar o judeu por qualquer motivo bobo. E eles mesmo assim casavam. Então o cérebro se acostuma a passar por essas coisas e suportar. Mesmo diante da precariedade daquela situação, as pessoas se relacionavam, se amavam e casavam. Então o cérebro se acostuma com a dor, E a gente suporta toda e qualquer circunstância. E quando sai dessa situação dolorosa, a gente acha que deu errado. Acha que tem algo de errado em estar bem. Eu me acostumei tanto com aquela dor que agora não tenho mais aquela dor. Tá estranho, porque eu me acostumei com a dor, eu me acostumei com aquele relacionamento tóxico, eu me acostumei com aquele trabalho ruim, eu me acostumei com aquela vida ali na miséria, hoje eu tô bem e tá estranho, porque eu me acostumei com aquilo ali. Então a gente passa muito tempo em relacionamentos tóxicos e vários outros exemplos que cada um aqui pode identificar o seu, E quando a gente, num relacionamento tóxico, sai desse e entra num relacionamento bom, num relacionamento decente, a gente acha estranho. Acha monótono, acha chato. Claro, não tinha emoção da toxicidade, Agora tá chato, tá meio monótono, tá estranho, E aí tem uma história de uma mulher que ela era torturada, ela viveu na época do regime militar aqui no Brasil, e ela era torturada todos os dias, por um mesmo cara. Torturada, 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 até que um dia os caras anunciaram lá que eles iam trocar o torturador. E ela falou que foi o momento mais angustiante da vida dela, de todo esse período de tortura, foi esse momento que eles falaram que iam trocar o torturador dela. E aí perguntaram para ela por que ela ficou tão aflita. Eu falei assim, mas eu já tinha me acostumado com aquela tortura, agora eu não sei o que ia vir. O que vai vir? Como é que vai ser essa tortura? Eu já tinha me acostumado com aquele. Então ela já estava... Olha como é que é o cérebro. A gente se acostuma com aquela tortura, se acostuma com aquela dor, e quando vem algo que a gente sai daquilo lá, vem o desconhecido. O desconhecido é tão perigoso para nós, mais do que era a dor. Não, o desconhecido é a liberdade. Não, nesse caso da tortura não, Mas... quando a gente sai de algo ruim e está num algo bom e vem desconhecido e acha estranho, o desconhecido é a liberdade. É o que vem depois, mas a gente tem o medo do futuro que, meu Deus do céu, o futuro, cara, é uma coisa que a gente não controla, a gente controla o agora. E o futuro depende das nossas escolhas. Se a gente escolher certinho todos os dias, cara, o futuro é maravilhoso, Então, a gente se acostuma, E quando... a vida funciona, a vida volta aos eixos, a gente acha estranho, porque talvez no fundo a gente acha que não mereça. Porque quando a gente está lá no fosso, eu digo para mim mesmo, não, eu devo estar aqui porque eu paguei, eu devo ter sido a pior pessoa do mundo numa encarnação passada, então eu mereço estar aqui. E aí eu me enquadro no Marte. Não, eu mereço. Aí eu saio daquela situação, depois eu acho que eu não mereço ser feliz, e aí eu fico ali remoendo aquela coisa ruim que me aconteceu. Então eu não usufruo da vitória porque eu aprendi a viver apenas na dor, apenas na derrota,
E aí esse processo de derrota, embora esse processo de derrota a gente tenha um esforço, um movimento para a gente vencer, porque a gente muitas vezes não fica ali preso naquela derrota, naquele sofrimento, a gente faz um esforço para sair. E aí a gente não sabe nem reconhecer, muitas vezes, esse esforço que a gente fez para sair, não consegue ficar alegre. Então a gente tem que ficar alegre, feliz. É como se, para vencer, nós que enfrentamos as dificuldades, a gente se armou, botou uma armadura, uma espada, um escudo, lutou, batalhou, guerreou, e quando acabou a guerra, não consigo tirar a armadura. Eu estou no modo defesa, não pode vir que eu vou arregaçar. Não, já dá para tirar a armadura, venceu a guerra, acabou, pode soltar, vamos se abrir para o novo, se abrir para o aprendizado agora. Então é a hora de comemorar, dá para soltar. Então esse ciclo é muito importante, os ciclos de felicidade, tá? Porque existem os momentos de tristezas e todos são momentos passageiros. Então se eu não ficar feliz no momento de felicidade, daí depois pode ser que aconteça um momento de tristeza e eu nem aproveitei o momento de felicidade. Então aproveite os momentos de alegria, com consciência, com discernimento, sem excesso, né? Então aí fica a lembrança dos dias bons. As expectativas dos dias bons são aqueles que nos impulsionam, nos dão força para passar pelos percalços da vida, para passar pelos percalços dos dias ruins, porque eu sei que vai vir dias melhores lá na frente, né? Que vai me dar força para me sustentar esses dias ruins, né? Lembrando do que já foi bom e o que vai ainda vir de melhor ainda, né? E a gente começa nesses momentos a ter a maturidade espiritual de aprender com a dor. Cada vez que a gente passa por uma dor, a gente tem que aprender com ela. A dor está aí para nos ensinar. Batemos num degrau de evolução, aqui tem a dor, e essa dor não é inimiga, ela quer que a gente avance para um patamar mais acima, e depois para o outro, depois para o outro. Deus não quer a gente estagnado, Deus quer a gente evoluindo e voltando para Ele numa escala ascensional. E entendendo que os dias ruins são fruto de erros, muitas vezes, dos nossos erros, né, das nossas más escolhas. E a gente não chega nos dias felizes se a gente não passar pelos dias tristes. Não chega. Tem que passar pelos dias tristes para chegar nos dias felizes. Inclusive, se a gente não passar pelos desertos da vida, se a gente não passar pelas angústias da vida, se a gente não passar pelas perdas, se a gente não passar por esses momentos, a gente não aprende a dar valor para as coisas. Acaba que a gente não aprende a dar valor. Tá? É uma pedagogia. Tá aí, ela é assim com todo mundo, com todo ser encarnado. Só quem sabe a importância de um oásis é aquele que passou pelo deserto. Quando você nunca passou, quando a gente nunca passou por dificuldades, a gente reclama de tudo. Basta a gente perceber os filhos das pessoas ricas, eu não estou generalizando, mas é um padrão. A maioria dos filhos das pessoas ricas, e eu adoro o rico. Um dia eu quero ser rico para poder investir em experiência, eu não estou falando dos ricos. Estou falando que um padrão. Quando você tem uma criança criada com muito mimo, com tudo, abastada de tudo, se cria uma pessoa que depois ela vai reclamar de tudo e não vai saber dar valor a nada. E além de ter tudo na vida, foi tirado todas as circunstâncias que iam aprender, que iam ensinar ela frustração, controle emocional, aprender a dar valor. Além de darem tudo, tiram as situações, as circunstâncias de frustração, que é muito importante para uma criança em desenvolvimento, né? Então observa quando depois essas crianças de ricos, de alguns, tá? Não generalizando, alguns, você percebe que são extremamente arrogantes, né? Só reclamam por qualquer coisinha, porque não tiveram a falta. Assim é com a gente. Não sintam inveja de quem não tem problema. Que a vida não dá problema para aquela pessoa porque ela não vai suportar. Se nós temos problemas, graças a Deus nós temos problemas, é porque Deus sabe que a gente aguenta. Que ninguém carrega uma cruz maior do que as suas capacidades. Entende? Então, se quiserem abrir as portas, pessoal, pode abrir que já parou de chover. Pode, ficar à vontade, tá? Então assim, pessoal, só quando a falta vem é que ela ensina a gente a dar valor a tudo que a gente tem. E às vezes é preciso esses desertos. Eu estou na abundância de tudo, então tudo é tedioso, tudo é chato. E quando eu passo por um deserto, e aí de repente eu passo por um deserto, eu estou ali na abundância, estou sereno, não me falta nada, eu tenho tudo, sou alegre, sou abundante, sou arrogante e tal, e vem um deserto, sei lá, uma falência, uma depressão, eu estou no deserto e eu percebo o quanto que eu tinha, né?
E aí, quando eu passo por esse deserto, quando eu finalmente saio, basta um pouquinho de água, uma fatiazinha de coco, que eu dou graças a Deus e me ajoelho. Porque eu tive que passar pelo deserto para aprender a dar valor. O exército me ensinou muito isso. Antes de entrar para o exército, eu era uma pessoa meio mimadinha. Aí eu fui lá, eu passei fome, eu passei sede, eu passei trabalho carregando mochila, correndo para lá e para cá, gritando sob pressão. Me ajudou muito, cara, porque eu aprendi a dar valor às coisas básicas, ao feijão com arroz, aprendi a dar valor às amizades. Teve uma vez que eu tava passei num processo lá, numa pista lá, que a gente chama um exercício lá, passei o dia inteiro rastejando. Aí fui dormir às 3 horas da manhã, a gente dormia bem pouco, dormia 2 horas, e aí veio um amigo meu, ele era meu canga, a gente chamava de canga, era as duplas, né? Meu canga. Irmão, esse aqui é um remédio pra dor e um remédio pra dormir. Cara, eu dormi 0, acordei 0 bala. Dormi só 2 horas, mas eu dormi um sono ferrado e acordei 0. Nunca me esqueci desse piá. Nunca me esqueci desse garoto. Nunca vou esquecer. Mas ali, naquele momento de dor, me ensinou muito, 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 muito. Então, deem graças aos desertos que a gente passa, porque ali tem muito ensinamento, é rico de ensinamento ali, que nos tornam experientes, nos tornam sábios, nos tornam fortes, resilientes, né? E a gente avança, e assim a gente avança, né? Só quem sabe da dor, da solidão, valoriza a companhia sem ser exigente, né? Sem querer pessoas perfeitas, sem estar sempre cobrando carentemente das pessoas ou perfeição das pessoas. Quando a gente passa pela solidão, a gente se torna muito menos exigente, né? A gente começa a acolher as pessoas do jeito que elas são, sem ficar ali contabilizando os defeitos delas, né? A gente também aprende a desenvolver uma coisa que é a misericórdia de convivência. Porque é muito importante que a gente entenda que existe um ego, que é o pior dos egos, que é o ego espiritual. Que a gente começa a despertar espiritualmente, a gente começa a entrar num patamar assim de arrogância, de que é só eu que sei a verdade, é só eu que entendo tudo, você que está aí na inconsciência é um tolo, né? A gente começa a tomar ayahuasca, começa a vislumbrar coisas, acessar outras dimensões, e aí começa a se achar melhorzinho, aí vem a espiritualidade e se derruba. Mostra que você não é nada, que você é o pó do pó do pó, que você sabe muito pouco, nada praticamente, só sabe que nada sabe, e que você tem muito a caminhar ainda. E aí a gente às vezes se torna muito exigente, que a gente quer ter do nosso lado as pessoas que falam as coisas que entendem o que a gente fala, que pessoas que dialogam do mesmo jeito, mas não, cara, aí você passa por um período de solidão, e essa solidão ensina que você tem que ser menos exigente com as pessoas. E saber que cada uma está no seu processo, cada uma está vivenciando o seu momento, às vezes naquela programação encarnatória não é para a pessoa despertar, é para ela viver em família, tratar os familiares, as irmandades ali, viver na matéria, sair para as festinhas, viver a vida assim sem despertar. É a programação daquela pessoa. Nem todos vieram para despertar na Terra aqui nesse momento. Todos estamos encaminhando. Claro, não vai dizer que a pessoa vai ser uma pessoa maldosa, mas ela não veio para despertar e se tornar, por exemplo, um médium, um trabalhador espiritual, um dirigente, etc. Entendeu? Então, a gente começa a ser menos exigente, tá? E a gente aprende a tolerar o outro, né? Que às vezes a gente se culpa demais, se destrói demais, aí a gente aprende a tolerar o outro como ele é. E aí se tolera, né? Então, tem aquela questão também das pessoas que a gente ama. A gente diz as coisas para as pessoas que a gente ama. Aquela pessoa faz tudo errado. A gente fala, olha, cuidado, aqui tu vai indo para esse caminho aqui vai dar ruim. Geralmente é os pais, né? Os pais, os irmãos, os tios. Sempre orientando, não, cuidado, esse caminho aqui é torto, esse caminho aqui tu vai se estrepar. Por quê? Experiência. Já foi lá atrás no passado, eu fiz isso, cometi isso. E também caí nisso. Experiência, tô dizendo para você, não vai por ali, mas a gente é tolo, né? A gente se identifica muito por um cara chamado tolo, que tem na Bíblia. E aí a gente começa a repetir, a pessoa faz errado de novo. E aí tem uma hora que a gente entende que não adianta, não tá no tempo dela entender. Não aprendeu e aí ela vai errar de novo. E tem hora que a gente começa a dar risada, porque não tem o que fazer. A pessoa só tem que deixar ela passar por aquela ilha. A gente sabe que ela vai quebrar a cara, que ela vai voltar, que ela vai tropeçar e vai cair no mesmo erro, no mesmo ciclo. Então não posso fazer nada agora, só rezar, orar e esperar que volte para casa todo estrupiado, todo detonado, né? E aí a gente percebe uma coisa, que quem ama não desiste. Quem ama não desiste. Bom, se a gente que é humano, falho, não desiste de quem a gente ama, imagina Deus.
que ama a gente incondicionalmente. A gente acha que Deus desistiu da gente por causa dos nossos defeitos, por causa do nosso lado obscuro. Não conhece Deus. Deus não é um ser castigador que fica botando as pessoas no inferno, botando as pessoas no céu. Não é assim que funciona. Tá? Não conhece um pai que jamais desiste dos seus filhos. Mais vale, o céu se alegra mais com uma ovelha que se desviou, que volta para o rebanho, do que todo o rebanho que não se desviou. Essa é a alegria do céu. Só que Deus não pode fazer, a fonte criadora, a espiritualidade não pode fazer muita coisa quando a gente resolve desistir da gente mesmo. Quando a gente desiste de nós mesmos, aí não tem o que fazer. Se você mesmo desistiu, se nós mesmos desistimos de nós, não tem muito o que a espiritualidade fazer. Então é melhor, a gente precisa encontrar forças e não desistir da gente. E avançar, né? Então, tem que ter essa aceitação, essa misericórdia, tá? Esperar esse tempo de deficiência passar e ficar investindo nas virtudes, né? Então, a gente aceita com gratidão as pessoas que vêm, sem fantasia, sem ficar apontando os defeitos, sem condições, fica menos exigente. Quem fica menos exigente fica mais leve. Quando a gente fica menos exigente, a gente fica muito mais leve, muito mais tranquilo. Ninguém precisa ser perfeito. Eu não sou perfeito. Quem é perfeito aqui? Ninguém é perfeito. Querer exigir perfeição é querer ser Deus. Deus é perfeito. Nós somos imperfeitos. Então, aceitar as pessoas do jeito que elas são, né? Porque quando a gente fica muito exigente, a gente fica arrogante. Fica uma pessoa difícil, uma pessoa intragável, né? De convivência. Todo mundo evita ficar com a gente. Aí vem a solidão. E talvez nesse momento de deserto, que ninguém está lá, é que a gente aprende a dar valor àquelas pessoas que estiveram ali com a gente, independente do que elas tinham de defeito ou não, né? Então é preciso que a gente, de fato, aceite a vida como ela é, né? Aceite esses desertos. Não tá como eu quero agora, então só me resta eu aceitar, e aceita que dói menos, e dói menos. Digo para vocês que dói menos quando a gente aceita a situação que a gente se encontra. Que é o universo inteiro. Beleza, ele aceitou, agora vamos ajudar ele a avançar. Enquanto a gente não aceita, a gente está negando ajuda. Aceita. Ó, tô aqui passando por essa dificuldade, tô aqui com esse beozaço, essa gigantesca caca que eu fiz, ou que fizeram, enfim. Aceito. Agora me ajuda. Aí você aceitou ajuda, você acabou de aceitar, eu quero ajuda. Quando a gente nega, quando a gente não aceita, e fica anos e anos remoendo, a gente não tá negando ajuda, né? Insistir contra o óbvio também é loucura, tá? O óbvio vai provocar mais dor. Você sabe que aquela coisa tá ali prestes a acontecer. É inevitável. Não tem como você desviar daquilo ali. O inevitável também é temporário. Também vai passar. E quanto mais tempo eu luto contra o que é inevitável, mais tempo dura o sofrimento. E quanto mais eu resisto à realidade, mais ela resiste a passar. Aí quando eu aceito a realidade, eu começo a fazer um movimento diferente. Quando eu aceito a realidade, tudo flui mais rápido. Porque aí finalmente eu entendo que eu tinha que ter aprendido algo lá atrás que eu não aprendi e agora está se apresentando de novo para mim aprender de vez. É esse o processo. Eu estou passando de novo porque eu não aprendi aqui atrás. E tem um negócio interessante. Vocês sabiam que a espiritualidade também coloca testes iguais, mesmo que você já tenha passado por aquele teste, só para a gente aprender de novo? Aliás, só para eles terem certeza que a gente aprendeu mesmo? Acontece. É teste. E aí, quando que a dor passa realmente? Quando aquilo que eu não tinha aprendido no passado, eu aprendo agora. Se eu não aprendi aqui, ela vai se repetir. E se eu aprender aqui e tiver esse esforço, aí sim a dor passa. Ela acaba. Entende? É assim que funciona a dor. Somente quando eu aprendo com ela. Quando eu decido realmente, ok, beleza, me entrego isso aqui. O que eu aprendi? Aprendi a dizer mais não. Aprendi a perceber os sinais do relacionamento tóxico. Percebi que eu tenho que me cuidar mais, eu tenho que me amar mais, eu tenho que focar mais em mim. Amor próprio, enfim. E aí é uma vasta rede, né? Então, é preciso parar de sentir só aquela dor, ficar só sentindo a dor e observar como se fosse neutro, tá? Porque a dor tá aqui, você é o centro, ali tá o centro da dor, é você se deslocar para uma outra visão, se lateralizar e observar como se você fosse neutro. E a ayahuasca é uma das melhores ferramentas para isso, porque ela saca você daquela situação e te coloca em outras posições para você ver de várias perspectivas uma mesma dor, o mesmo problema. Por isso que ela ajuda na remissão dos problemas das depressões. Porque para um depressivo crônico que não tem remissão,
Basta uma visão diferente daquelas circunstâncias que ele nunca tinha parado para pensar, que ele começa a entender mais a respeito daquela dor, do porquê foi para lá, por que aconteceu. A ayahuasca ela é incrível nisso, tá? Então, é preciso ter perseverança, insistentemente repetir, para conseguir finalmente que a gente consiga o que é certo. Emmanuel, alguém já ouviu falar de Emmanuel? Emmanuel era o principal mentor de Chico Xavier. E ele falava assim, ó, o tempo não respeita as edificações que ele não ajudou a construir. O tempo não respeita as edificações que ele não ajudou a construir. A gente observa isso com quem, por exemplo, com quem está na vida do crime. A pessoa pode até conquistar rápido, mas ela não usufrui, ou ela é presa ou ela é morta. Ou seja, o tempo não respeita aquilo que ele não ajudou a construir. Aquela pessoa, às vezes, aquele criminoso, ele conseguiu tudo em 1 ano. Assaltando banco, vendendo droga, matando pessoas. Ele enriqueceu pra caramba. Mas o tempo não respeita isso, porque ele não ajudou a construir. Não foi através de um esforço de virtudes. Então, ou ele vai ser preso rápido, ou ele vai ser morto, ou enfim, né? Então, por que o tempo não respeita? Porque ao contrário de tudo aquilo que foi construído ao longo de um tempo, de um esforço, com trabalho, com mérito pessoal, a gente observa que não é que nós ou as instituições não passarão por percalços, vão passar, mas não vão cair. Elas vão ser atacadas, mas elas não vão ser destruídas. Então tudo aquilo que é investido tempo, esforço, dedicação, lá na frente a gente conquistou, cara, pode passar o vendaval que for, não vai derrubar, porque o tempo ajudou a construir. É uma edificação que o tempo respeita. Né? E o Emmanuel continua dizendo, todas as coisas na terra passam, os dias de dificuldades passarão também os dias de amargura e solidão, as dores e as lágrimas passarão, as frustrações que nos fazem chorar um dia também passarão, a saudade do ser querido que está longe passará, dia de tristezas, dias de felicidade, são lições necessárias na terra, também vão passar, deixando para nós, espírito imortal, as experiências acumuladas. O que nós estamos fazendo aqui na Terra? Acumulando experiência. Isso aqui é uma experiência. Nós estamos acumulando experiência, assim como nós temos várias outras encarnações. Também no nosso arcabouço está cheio de experiência. Todos nós temos um instinto. Nós temos um sexto sentido. E meio que tem algumas coisas que a gente sabe fazer muito facilmente. Por quê? A gente já sabe fazer aquilo de outras vidas. É fácil pra gente. Porque a gente já aprendeu, já sabe fazer, é instintivo. Está ali no arcabouço, está ali dentro do espírito. É acúmulo. Experiência. E essa vida aqui está sendo levada a experiência para a próxima. E assim sucessivamente. Então, se hoje, para nós, é um desses dias extremamente difíceis, de amargura, que a gente pare um instante, elevemos os nossos pensamentos aos céus, busquemos a voz da nossa Mãe Maria, amorosa, que vai nos dizer carinhosamente, isso também passará. E a gente aguarda a certeza das próprias dificuldades já superadas, porque nós já passamos por dificuldades e já superamos. Por que essa não vai ser superada também? Né? Não há mal que dure para sempre. Aquele mal durou aquele tempo, a gente aprendeu, saímos. Talvez a gente esteja no mal agora e esse mal também vai passar. E vamos ficar felizes e bora pro próximo. O planeta Terra, o nosso país e qualquer estrutura de Deus é semelhante a uma embarcação, tá? Ela é enorme, essa embarcação, tá? E às vezes parece que vai afundar diante das ondas gigantes, dos percalços da vida, né? Mas isso também passará, porque quem está no leme dessas embarcações é Jesus, o governador da terra. Jesus é o governador da terra, com aquele olhar sereno, que guarda a certeza de que tudo vai ficar bem, que o porto seguro está logo ali adiante, que faz parte esses percalços que a gente passa, tanto os nossos no dia a dia, como do nosso país, como do nosso planeta, faz parte do roteiro evolutivo. É um roteiro evolutivo, que um dia também passará. Então ele sabe que a Terra vai chegar no porto seguro, porque esse é o nosso destino. É um porto seguro de evolução, fraternidade universal. Sem guerra, sem morte, sem violência. Um dia nós vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Tudo passará. Nós também seremos mentores depois, mestres ascensionados, arcanjos e assim por diante, de escala evolutiva. Então tudo passará. É certo Deus, porque Deus é suficiente. Deus é suficiente. Nessas horas a gente está em profunda dor, em que ninguém nos escuta, em que não há reconhecimento dos nossos esforços, em que
todos os esforços que a gente faz parecem ser em vãos, em que nada que a gente faça ecoa, só nos resta o silêncio. A única testemunha é Deus. Ele está vendo todos nós. Ele é a única testemunha necessária para nós. Que façamos por Ele e por nós. Porque nunca foi entre nós e os humanos, os homens. Isso sempre foi e sempre será entre nós e Deus. Sempre, sempre. A fonte. Deus que nunca passa, que é suficiente para nós. E é a nossa única testemunha nesses momentos que vai ser do nosso esforço, que vai ver a nossa resignação, que vai ver que nós não estamos reclamando diante da vida, que nós estamos levantando a cabeça e seguindo adiante um dia após o outro, um passinho por vez, mas nos movimentando para mudar, para voltar para a felicidade. Então é nessa hora que a gente só pode se jogar nos braços de Deus. E vamos perceber que a gente sempre esteve no colo de Deus. Sempre estivemos com Ele segurando nossos braços e nos conduzindo à felicidade. Já dizia o falecido Papa Francisco, um dia ele, numa prece pascal, ele adormeceu e alguém perguntou para ele: Papa, pode isso? Dormir na missa? O pai sempre fica muito feliz quando um filho adormece nos seus braços. Então é isso, gente. Muito obrigado pela atenção de todos.